Vamos lá, gente. Vou ler aqui o exercício então com vocês. O óxido de propileno é uma substância utilizada na produção de polímeros como poliuretano. Sua fórmula molecular está representada a seguir: CH3, CH, CH2O. Então é um composto orgânico. Aí você já pensa assim, meu Deus, eu não sei química orgânica ainda, não consegui resolver. Calma, não vamos desesperar antes do exercício. Às vezes o exercício parece feio, mas vamos ler com calma, que às vezes o conceito é básico por trás, tá bom? Então vamos ler. Ele deu esse composto pra gente. Vamos melhorar esse composto? Porque realmente isso aqui não ajuda a gente em nada. Vamos construir um composto bonitinho? Então vamos colocar C. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. 3 carbonos. H. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E O. Tem um oxigênio só. C3H6O. Já ficou melhor. Uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês é que esse exercício foi retirado da FAMERP do ano passado. E a FAMERP é uma prova da VUNESP e ela tem tabela periódica na prova. Então, aqui eu vou passar os dados, mas para resolver esse exercício, a gente precisava conferir na tabela periódica, tá bom? Vou falar assim. Eu vou passar aqui as massas molares. A unidade de massa atômica do carbono é 12 unidades, que a gente já viu. Do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Ok, agora já dá pra resolver. Mas isso daí a gente podia pegar na tabela periódica, tá? Isso aqui eu peguei na tabela periódica. Ok, a gente vai precisar então fazer uma conta. Como eu tenho 3 carbonos... Nossa, desculpa, eu não acabei de ler, né, gente? A pergunta é, a massa molar dessa substância é... Se eu quero a massa molar de uma substância, o que ela está pedindo é a massa molecular disso aqui, que a gente viu. Então a gente vai precisar olhar na tabela periódica ou pegar com os dados que o exercício já deu e a gente faz a conta, somando tudo, multiplicando e bonitinho. Então, a gente tem 3 átomos de carbono, então a gente faz 12 vezes 3 é 36. Então, a gente tem 36 gramas de carbono aqui, em 1 mol. De hidrogênio, a gente tem 6. 6 vezes 1 é 6. A gente tem 6 de hidrogênio. E oxigênio, 16 vezes 1 é 16. Vamos somar tudo isso, então. 36 mais 6 mais 16. 6 mais 6 mais 6 vai dar 18. Sobe 1 pra cá. 4, 5. A gente tem 58 gramas em 1 mol. Vamos ver se tem a resposta. A letra E. 58 gramas por mol. Essa é a massa molar da substância. Tá vendo tanto que foi tranquilo descobrir a massa molar? Isso é uma relação entre mol e massa. Isso aqui é o comecinho da estequiometria, tá? Vamos passar para o próximo. Exercício número 3. Vou ler o exercício 3 agora com vocês, então. As medalhas brilham porque são fabricadas com metais. O bronze, por exemplo, é uma liga composta basicamente por 89% de cobre, Cu, e 11% de estânio, Sn, em massa. Para uma medalha de cobre, cuja massa total seja 25 gramas, o número de átomos de cobre será aproximadamente, e ele dá de dados pra gente, as massas molares do cobre e do estânio, e o número de Avogadro, que é o mol, lembra? Só que aqui ele simplifica pra gente. Ele não coloca 6,02 vezes 10 23. Ele coloca 6 vezes 10 23. O que a gente alegra, porque fica mais fácil as contas, mas nesse exercício ele tem umas contas bem chatas, então a gente não alegra tanto não, tá? Vamos lá, você lê esse exercício e fica assim, gente, que confuso, não sei por onde eu começo isso aqui. Mas vamos tentar escrever um pouquinho, porque essas ideias vêm. Vamos pensar assim, ele falou que a medalha ela é composta por 89% de cobre e 11% de estânio. Ok? ,11% de estânio. E ele falou que a massa total da medalha era 25 gramas. E o que nos foi pedido... Nossa, eu escrevo muito torto, né? Acho que vocês já repararam. E o que nos foi pedido é o número de átomos de cobre. Parece que ele deu coisas totalmente nada a ver e pediu um negócio totalmente nada a ver pra gente. Mas na realidade não. Ele quer o número de átomos de cobre. E a gente nem sabe qual que é
a massa de cobre na medalha. Porque a gente sabe a massa total de cobre. Desculpa, a massa total da medalha. Mas na medalha a gente tem cobre e a gente tem estanho. Então a gente nem sabe qual que é a massa só do cobre. Então antes de resolver, eu vou falar um pouquinho a minha estratégia pra vocês. Porque eu sei que às vezes algumas pessoas vão parar e pensar assim, nossa, isso é muito difícil, eu nunca ia pegar essa linha de raciocínio. Mas pensa assim, você nunca pegaria até agora. Agora você vai pegar, entendeu? Porque a gente sempre vai melhorando. Às vezes a gente não pensa de primeira. Porque estequiometria é uma lógica. E aí a gente vai desenvolvendo. Isso aqui ainda não é estequiometria, mas basicamente a gente já tá chegando lá. Isso aqui é a lógica já estequiométrica, tá? Vamos pensar assim. Eu primeiro iria pegar a massa total e eu ia descobrir a massa só do cobre. Então eu ia falar que 25 gramas é 100%. Eu quero saber quanto é 89%, porque eu quero saber quanto que é a massa do cobre. Quando eu souber a massa do cobre, eu vou poder pegar e fazer outra comparação, comparando quantidade de átomos com mol. Como é que ele me deu a massa molar do cobre, eu posso pegar e falar assim, que eu tenho 63,5 gramas em 1 mol. E 1 mol não é 6 vezes 10 a 23 átomos. Então eu poderia colocar assim, que a gente tem 63,5 gramas em 1 mol, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 átomos. O que eu descobri, a massa que eu descobri aqui, eu coloco embaixo. E falo, essa é a massa só de cobre. Então, a quantidade de átomos nessa massa vai ser de Y. E aí eu descubro, entendeu? Vamos fazer aqui, para quem não pegou só na fala, porque eu sei que é difícil, eu vou escrever agora qual que é a lógica que eu vou permear, tá? Primeiro passo, então, é descobrir a massa de cobre na medalha. A medalha pesa 25 gramas e isso é 100% dela. Mas eu não quero 100%, eu quero só a parte que tem cobre. E ela tem 89% de cobre. Então eu coloco 89 aqui e aqui eu coloco o X. A gente faz uma regrinha de 3, multiplica 89 por 25. Eu anotei o resultado aqui. E isso vai dar pra gente 22,25 gramas, tá? Então eu sei que da medalha, 22,25 gramas são de cobre. O restante é de estanho. Mas agora a gente vai focar só no cobre, porque a gente precisa descobrir o número de átomos. Isso é muito bom que ele deu pra gente a massa molar do cobre. A massa molar do cobre é 63,5. Esse número foi o mesmo. Isso quer dizer que a massa molar do cobre é 63,5? 63,5 gramas por mol. Ok, então vamos montar a nossa segunda regra de 3. Eu sei que existem 63,5 gramas em 1 mol. Certo? E eu também sei que 1 mol não é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou moléculas, nesse caso átomos, né? Porque o cobre é só Cu. Se fosse um composto, tipo água, a gente seria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu sei disso, eu posso pegar e tirar esse 1 mol e trocar por 6 vezes 10 a 23 átomos. Entenda que eu estou fazendo essa correlação porque 6 vezes 10 a 23 átomos é a mesma coisa que 1 mol, tá bom, gente? E eu sei que na medalha eu tenho 22,25 gramas. E eu quero saber... Deixa eu sair da frente. Eu quero saber a quantidade de átomos que ela tem. Então eu sei que 63,5 gramas é o equivalente a 1 mol, porque é a massa molar. Então é equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que na medalha só tem 22,25 gramas. E eu quero saber a partir daí qual é a quantidade, que é o que ele pede, ó. Qual o número de átomos de cobre na medalha? Será aproximadamente. E agora é só a gente resolver essa regra de 3. Então a gente multiplica em cruz, 63,5y vai ser igual a 6 vezes 22,25, eu já fiz essa conta, deu 133,5 vezes 10 elevado a 23, então vai ficar
63,5y é igual a 133,5 vezes 10 a 23, esse número feio mesmo, a gente passa o 63,5 dividindo, então vai ficar que y é igual a 133,5 dividido por 63,5, que vai ser igual a aproximadamente 2,1 vezes 10 a 23. Mas isso o quê? Átomos. Que é a nossa letra B. 2,1 vezes 10 a 23 átomos. Eu sei que às vezes pode parecer difícil a ideia do que a gente tem que fazer. Mas quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ir melhorando nossa lógica. Isso é uma relação entre a ideia de mol com a ideia de massa molar. A ideia de que em 1 mol existem 6 vezes 10 a 23 átomos, e a ideia de que em 1 mol a gente tem tantas gramas, dependendo da massa molar. Deu para entender? Se ficou um pouco confuso, eu vou recomendar que vocês refaçam esse exercício, tenta refazer sozinho e reassistir essa parte da aula. E se não der, vai na monitoria que a gente vai refazendo os exercícios, tá bom? Eu vou passar agora pra gente falar um pouquinho sobre o exercício que vai relacionar mol e volume agora, tá bom? Bom, gente, espero que vocês já tenham dado um tempo para ver o exercício 4 do Em Aula. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, então. Ele vai relacionar o mol, antes de eu ler o exercício, eu vou falar um pouquinho assim. Ele vai relacionar o mol e o volume. Lembra que a gente já sabe que um mol, ele é 6,02 vezes 10 a 23 entidades, e que um mol de algum gás nas condições normais de temperatura e pressão, que são 273 kelvins e uma atmosfera, ele consegue determinar qual vai ser o volume que esse gás vai estar ocupando, que é 22,4 litros, tá bom? Mais ou menos a partir daí que a gente vai resolver esse exercício. Vou ler agora. Nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CMTP, qual o volume ocupado por 35,5 gramas de cloro gasoso, Cl2, dado que o cloro tem unidade de massa atômica igual a 35,5. Então, a primeira coisa que ele deu pra gente é que o cloro tem unidade de massa atômica de 35,5. Ótimo. E a gente já sabe que a unidade de massa atômica é numericamente igual à massa molar. Então, isso é a mesma coisa que falar que o cloro tem 35,5 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de cloro, 35,5 gramas. E ele está perguntando aqui qual o volume ocupado por 35,5 gramas de Cl2. Então, a gente tem... Desculpa, eu não sei onde eu vou escrever aqui. A gente tem Cl2. E a gente tem 35,5 gramas dele. E a gente quer saber qual é o volume ocupado. Se pedir o volume ocupado, e a gente está falando de CNTP, a gente tem que lembrar que em 1 mol de Cl2 vai estar ocupando 22,4 litros, certo? Em 1 mol de Cl2 a gente vai estar ocupando 22,4 litros. Agora a gente tem que saber quantos mols de Cl2 a gente tem para a gente saber o X, que é qual é o volume que está sendo ocupado, correto? Então vamos lá. Quanto que vai pesar... Pesar não. Qual que vai ser a massa do Cl2? Bem, se a gente sabe que o Cl tem massa molar de 35,5 gramas por mol, isso quer dizer que o Cl2 vai ter 35,5 vezes 2. Então a massa molecular do Cl2, vou escrever aqui, é igual a 71 gramas por mol. Isso quer dizer que a gente tem 71 gramas de Cl2 em 1 mol. Mas aqui ele fala que a gente só tem 35,5 gramas de Cl2. Então aqui a gente fala que a gente tem 35,5 gramas de Cl2. E isso daqui vão ser quantos mols?
Se a gente resolver, a gente pode simplificar, tá, também. Lembra que, eu vou falar mais pra isso mais pra frente, mas em estequiometria, se a gente conseguir simplificar as coisas, vai ficar bem mais rápido. Lembra que 71 foi exatamente 35,5 vezes 2? Então, se a gente dividir isso aqui por 35,5, a gente vai conseguir 2, certo? E se a gente dividir isso aqui por 35,5, vai ficar 1. Então vai ficar 2y, eu vou resolver aqui, tá? 2y é igual a 1. Então y é igual a meio mol, ou 0,5. Isso quer dizer que 35,5 gramas de cloro gasoso é o equivalente a meio mol de cloro gasoso. Óbvio, porque em 1 mol de cloro gasoso a gente deveria ter 71 gramas. Então, se em 1 mol de cloro gasoso nós temos 22,4 litros, em meio mol, ou em 0,5 mol, a gente vai ter x. Agora é só resolver a regra de 3. Então, x é igual a 22,4 vezes meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 22,4 dividido por 2, x é igual a 11,2. Eu fiz essa parte meio separado, porque eu acho que seria mais fácil da gente entender. Mas você pode juntar tudo na mesma coisa. Falar assim, ó, em 1 mol eu tenho 22,4 litros, e em 1 mol eu tenho 71 gramas. E aí você faz já só uma regra de 3, assim, ó. 71 gramas é 22,4, se eu tenho só 35,5 gramas, x, sabe? Dá pra vocês fazerem já direto, se você quiser salvar tempo. Não precisa fazer duas regras de 3 que nem eu fiz. Mas eu acho legal a gente explicar com duas regras de 3, porque fica mais lógico o nosso processo. Então eu vou resumir aqui. O que a gente fez nesse exercício? A gente pegou e identificou que o cloro gasoso ele tem massa molar de 71 gramas por mol. Ele tem 71 gramas em 1 mol. Mas o exercício falou que só tem 35,5 gramas de cloro gasoso. Então a gente colocou 35,5 é Y. Aí a gente descobriu então que a quantidade que ele deu de cloro gasoso é equivalente a meio mol. A gente sabe que 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão equivale a 22,4 litros. E ele tinha perguntado pra gente quanto equivaleria 35,5 gramas, que é meio mol. Então a gente colocou que meio mol é x. Resolveu a regra de 3 e a gente consegue que x é igual a 11,2 litros. Que nada mais é do que a letra B da nossa questão, tá bom? Vamos falar então agora um pouco sobre a estequiometria, porque a gente trabalhou tudo isso aqui pra gente chegar com confiança e a gente conseguir entender que a estequiometria nada mais é do que um bando de regras de 3 que a gente vai fazendo com a ajuda de uma reação, tá? Galera, agora é hora da gente falar então sobre a estequiometria mesmo, passo a passo pra gente resolvê-la. Vocês vão ver que não é muito diferente do que a gente já estava fazendo. Ela só vai ter uma reação a mais, algumas coisinhas, e às vezes ela assusta. Ela parece ser muito grande. Na realidade ela não é. A gente consegue decifrá-la, a gente consegue resolvê-la, tá? E tudo isso a gente vai criando com confiança, e confiança a gente vai criando com a prática e com o tempo, tá bom? Primeiro, eu falei no começo da aula, mas eu quero deixar isso claro. O que a gente vai resolver agora é o caso geral da estequiometria. Os outros vão partir dele, mas você vai ver depois com o José, na próxima aula, casos de estequiometria só que com pureza, rendimento. Então você vai ver que algumas coisas são um pouquinho diferentes. Vão ficando um pouquinho mais difíceis, mas se a gente dominar bem o caso geral, não vai ter problema. A gente vai conseguir resolver, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente resolve estequiometria. O exercício vai dar pra gente, às vezes ele dá uma reação, às vezes ele já só fala pra gente como é que monta, e ele vai dar alguns dados e pedir outros, basicamente isso. Normalmente, ou ele vai dar tipo dados de massa, dados de volume, pedir pra gente. Às vezes ele pode pedir quantidade de átomos, moléculas, de acordo com a reação. E a gente vai sempre trabalhar com regra de 3 e proporções, tá bom? Eu fiz um passo a passo de como eu acho mais vantajoso resolver uma equação, um exercício de estequiometria. O primeiro passo é você escrever a reação que ele te deu e balanceá-la. Às vezes não é necessário escrever a reação. Em alguns exercícios,
ele não te fornece o suficiente, mas ele vai te fornecer outras coisas. A gente vai fazer um parecido com isso. Mas normalmente ele vai te dar a reação, você monta uma reação e vai balanceá-la. Depois, você lê o exercício com muito cuidado, grife todos os dados, pegue os dados, interprete o que ele está te falando e interprete o que ele está te pedindo, tá? No terceiro passo, vamos fazer um negócio que a gente chama de técnica das linhas. Eu pesquisei um pouco na internet sobre técnica de resolver estequiometria, e essa daqui foi a que me pareceu mais vantajosa, assim. Achei que foi a mais legal. Eu aprendi algo parecido com isso, mas não tão bem assim construído. Então eu achei isso bem legal. Não é para aprender vocês, é para gerar uma lógica para que depois vocês consigam resolver qualquer questão, tá bom? E o quarto passo é resolver as proporções, tá? Falar isso aqui é muito fácil. Vamos tentar fazer isso na prática? Eu peguei um exemplo aqui, que eu mesmo criei, de algo bem simples, que é a reação de formação da amônia. É a reação de Haber-Bosch, que eu estou usando bastante nessa aula, né? Mas peguei essa reação. Supondo que o exercício tenha falado lá que você é um técnico de uma empresa que faz amônia. E você sabe que vai usar, deixa eu anotar aqui, 56 gramas de massa. Esse é o exercício A, letra A. Depois a gente vai fazer a B. Supondo que você é um técnico no laboratório que faz amônia, sabendo que você vai usar 56 gramas de gás nitrogênio, N2, quanto de hidrogênio vai ser usado e quanto de amônia vai ser formado, sabendo isso. E sabendo que você tem acesso a uma tabela periódica. Só isso, meu Deus, o que eu faço? Calma aí. Agora eu vou explicar pra vocês. Primeiro passo, balancear. Escreve a reação, vocês já sabem a reação de formação da amônia. E agora a gente vai balancear. 1 mol de gás nitrogênio, 3 mols de gás hidrogênio e 2 mols de amônia. A gente já fez essa reação no passado, por isso que eu balancei mais rápido. Mas é só lembrar, ó. Aqui tem 2 nitrogênios, aqui precisa ter 2, aqui tem 6 hidrogênios, aqui precisa ter 6. Balanceamos, tá? Segundo passo, vamos interpretar o que ele nos deu. Ele falou que a gente vai usar 56 gramas de gás nitrogênio e ele vai querer saber quanto que a gente vai usar de gás hidrogênio, sabendo que os dois são reagentes, e quanto que isso vai produzir de amônia no final, tá? E é agora que a gente já entendeu a pergunta, a gente já sabe o que ele nos deu de dado, que a gente vai olhar para a técnica das 3 linhas. Vou explicar mais ou menos como é isso. A técnica das 3 linhas, a gente vai fazer 3 linhas abaixo aqui da nossa reação. Primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Na primeira linha, a gente vai colocar só o número de mol que tem em cada componente, depois que a gente já balanceou, obviamente. A gente tem 1 mol de nitrogênio, mais 3 mols de gás hidrogênio, não sei escrever, 3 mol, e a gente tem 2 mol de amônia sendo formado, tá? Escrevemos, beleza, fizemos a primeira linha. Agora a gente pula a segunda linha e vai para a terceira linha. Agora a gente vai escrever a terceira linha. A terceira linha é o que ele nos deu e o que ele quer da gente. Ele deu que a gente vai usar 56 gramas de gás nitrogênio. Ele deu que ele quer saber quanto que a gente vai usar em gramas de gás hidrogênio e quanto que a gente vai usar em gramas e quanto que a gente vai produzir em gramas da amônia, tá? Essa é a terceira linha. A segunda linha é onde toda a magia acontece. A segunda linha é a linha que a gente vai fazer a conversão entre a primeira e os dados que a gente tem para que a gente consiga fazer as regras de 3, para que a gente consiga o resultado da estequiometria. Como assim? O que a gente tem, o que a gente pode usar para fazer essas regras de 3? As massas molares. A gente tem as massas molares? Ele não deu, mas a gente tem essa tabela periódica. E lembra que na tabela periódica nós temos as massas atômicas, a unidade de massa atômica, e que a unidade de massa atômica é numericamente igual à massa molar? Ora, então vamos lá. Se você sabe que o nitrogênio tem 14 unidades de massa atômica, então quer dizer que ele tem massa molar 14 gramas por mol. E o hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica, então ele é 1 grama por mol, dá pra gente saber os pesos.
As massas, desculpa. As massas moleculares. Do nitrogênio, como o nitrogênio é 14, o gás nitrogênio tem 2 nitrogênios, vai ser 28. 14 vezes 2. Aí aqui a gente coloca 28 gramas vezes a quantidade de mol que a gente está usando, que aqui no caso é 1. Então não vai fazer diferença, não. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o hidrogênio. 2 hidrogênios vão dar 2 gramas por mol, certo? Porque um hidrogênio é 1 grama por mol, 2 vão dar 2 gramas por mol. 2 gramas por mol a gente coloca aqui, mas a gente tem que fazer a conversão. Não são 3 mols de gás hidrogênio? Então é 3 vezes isso, tá bom? Tá meio bagunçado isso aqui, né? Deixa eu tentar arrumar. 3 vezes 2 gramas, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com a amônia. Amônia, nitrogênio 14, hidrogênio 1, só que tem 3, 14 mais 3, 17. 2 vezes 17, porque a gente tem 2 mols, tá bom? Montamos a segunda linha. Agora é só resolver. A gente fez algo meio técnico, mas a gente na realidade está tendo uma lógica muito grande por trás. Que é a ideia de que se eu usasse 28 gramas, eu também teria que usar 6 gramas de gás hidrogênio. Então, se eu usasse 28 gramas de gás nitrogênio, eu teria que usar 6 gramas de gás hidrogênio, porque é 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio. Se o exercício falou que eu estou usando 56 gramas, quando que eu vou produzir? Isso aqui é só fazer uma regra de 3, gente. Vou fazer isso aqui, ó. 28x é igual a 6 vezes 56. Mas aí para tudo. Lembra do nosso papo sobre simplificar? 56 dividido por 28 e 28 dividido por 56 dividido por 28 é 2. E 28 dividido por 28 é 1. Então vai ficar 1 vezes x igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Isso quer dizer que então x é igual a 12 gramas. A gente vai fazer a mesma coisa com esse lado aqui, tá bom? Agora, a gente pode fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui 28 e 56, mas eu vou pegar simplificado. 1 e 2 gramas, né? Vai ser igual a 2 vezes 17, 34. Aqui o y, a gente faz a regra de 3, a gente vai descobrir que o y é nada menos, nada mais que 68. Então, y é 68 gramas. Gente, é isso que o exercício pediu. Eu sei que é um exercício mais simples, mas que ainda assim precisa de um raciocínio complexo, que é o raciocínio da estequiometria. E que se a gente vai pegando a manha, a gente vai fazendo. Deu pra entender a técnica das 3 linhas? Que é basicamente, na primeira linha a gente coloca a quantidade de mols da equação balanceada. Na terceira linha a gente coloca o que ele nos deu e o que ele nos está pedindo. E na segunda linha a gente coloca as informações que a gente tem convertidas de acordo com o número de mols. Então não basta só a gente saber que 28 gramas é a massa molar do gás nitrogênio. A gente precisa saber que ela é a massa molar, só que vezes o número de mol. É uma coisa aqui. Não é só 2, é 2 vezes 3, porque são 3 mols. É uma receita, entendeu? Que nem você sabe o que é um ovo, mas se você pede na receita para colocar em 3 ovos, você precisa colocar 3 ovos. E se eu falar que eu dupliquei o leite, eu vou precisar duplicar o ovo também, entendeu? Mais ou menos esse raciocínio que a gente está tentando seguir aqui. Se tiver qualquer dúvida sobre isso, deixa anotado. Eu posso reexplicar a técnica das linhas, posso fazer outro vídeo aqui na lousa, se vocês acharem mais fácil, tentando explicar. Porque eu achei mesmo que quando eu coloquei no PowerPoint ficou um pouco confuso. Mas tá no PowerPoint também escrito, passo por passo. E, gente, repara no negócio aqui só bonitinho que eu quero contar pra vocês, que eu acho muito legal quando a química mistura as coisas. Eu tenho, então, 56 gramas de gás nitrogênio e 12 gramas de gás hidrogênio, produzindo 68 gramas de amônia. Soma 56 e 12 pra vocês verem. Também vai dar 68 gramas. É por conta da lei de conservação da massa, a lei de Lavoisier, que a gente falou no começo da aula, que vocês viram com o Lucas nas leis ponderais, a lei da conservação da massa. A quantidade de massa dos reagentes conserva a quantidade de massa dos produtos. Entendeu? Legal, né? A gente conseguiu resolver e ver
que isso realmente vai acontecer, tá bom? Eu vou apagar aqui pra gente fazer outro exemplo, só que agora, em vez de usar massa, a gente vai usar volume, tá bom? A gente acabou de fazer um exercício juntando mol e massa no cálculo estequiométrico. Mas isso pode acontecer com qualquer coisa. A gente pode juntar mol e volume, por exemplo. Imagine aquele mesmo exercício, só que vamos mudar um pouquinho. Que você é técnico de um laboratório, e aí o seu chefe vira e fala que você tem que produzir 16 litros de gás amônio. E aí ele te pergunta quanto de gás nitrogênio você vai precisar para isso. Normalmente as regras de Trey, normalmente a estequiometria mesmo vai levar em conta só dois fatores, entendeu? Eu tô só não tentando escrever tudo. Primeiro passo, a gente escreve a fórmula e balanceia. Já fizemos isso. Segundo passo, vamos ler o resultado, vamos ler o que isso nos deu. Ele falou que a gente precisa produzir 16 litros de gás amônia. E ele quer saber quantos litros, qual vai ser o volume do gás nitrogênio utilizado. Né? Porque isso aqui é o nosso reagente, isso aqui é o nosso produto. Vamos fazer as linhas. Na primeira linha, a gente vai colocar a quantidade de mols. 1 mol de gás nitrogênio, 2 de gás amônia. Na terceira linha, a gente vai colocar os dados que a gente já tem e o que a gente quer descobrir. A gente sabe que a gente tem 16 litros de gás amônia e a gente quer saber o volume do gás nitrogênio. E agora, na segunda linha, a gente faz a conversão. A gente sabe que 1 mol de qualquer substância na CMTP... eu teria que falar que estava nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Na CMTP. Então a gente não poderia usar isso. Mas a gente sabe que 1 mol de qualquer gás na CMTP equivale a 22,4 litros, não equivale? Então é só a gente usar isso agora. A gente faz a conversão. 1 vezes 22,4 litros, né? E aqui 2 vezes 22,4 litros. Por que eu estou usando 1 e 2? Porque é o número de mols, tá? Continuando. Agora a gente já usamos a técnica das linhas, a gente resolve. Vamos fazer o regra de 3. Primeiro a gente corta, repara que tem 22,4 dos dois lados, dá pra gente simplificar. E a gente resolve. 1 vezes 16 é igual a 2 vezes x. Logo, x é igual a 8 litros. Então, para a gente produzir 16 litros de gás amônio, a gente vai precisar de 8 litros de gás nitrogênio. E essa segunda linha, ela é maravilhosa, porque ela cabe qualquer coisa. Se você tivesse falado, por exemplo, sobre quantidade de átomos, a gente poderia colocar 1 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui também, 2 vezes 6. Você entendeu? Que isso aqui, na realidade, é uma proporção. A gente vai fazer a conversão de acordo com a quantidade de mols, tá? Isso daqui é o nosso básico da estequiometria. Para a gente conseguir evoluir, a gente vai precisar fazer exercícios e ir familiarizando com as lógicas de como o vestibular pode cobrar isso. Então vamos fazer alguns exercícios agora. Vocês viram aí o exercício número 5, que a gente vai resolver agora. Ele também é o mesmo exercício que está no PowerPoint, tá? Então eu também tentei dar uma explicação detalhada de como resolvê-lo lá também. Mas vamos fazer aqui no vídeo, usando a nossa técnica das 3 linhas, tá? O exercício 5 que eu vou ler agora é: a massa do dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, segundo a reação CH4 mais 2O2 igual a vai gerar CO2 mais 2H2O. Ou seja, 1 mol de metano mais 2 mols de gás oxigênio vai gerar 1 mol de dióxido de carbono, gás carbônico, mais 2 mols de água, tá? E aí, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a equação e balanceá-la. Aqui a gente tem uma equação de combustão, que a gente tinha falado agora há pouco, uma combustão completa, metano, e ela já está balanceada. A gente pode verificar, a gente tem que verificar, mas nesse caso ela já deu balanceada. Vamos então interpretar a questão. Aqui ele está pedindo a massa do dióxido de carbono, então ele quer saber a massa do dióxido de carbono que é liberada quando a gente queima 80 gramas de metano. Vamos fazer as linhas então. Aqui eu coloquei os dados, tá? A primeira linha que a gente tem é a linha da quantidade de mols. Então a gente tem 1 mol de metano para 1 mol CO2. Fácil. Na terceira linha a gente vai colocar o que a gente tem e o que a gente quer.
a gente quer saber quanto de dióxido de carbono é queimado quando a gente queima, desculpa, é liberado, quando a gente queima 80 gramas de metano. Ok? E agora vamos fazer a parte que é uma parte que a gente tem que pensar mais, que é completar a segunda linha. Como que a gente pode completar a segunda linha? Ora, com as massas molares, ele nos forneceu os dados de massa molar. Quanto que é a massa molecular do metano, CH4? De carbono você sabe que é 12. De hidrogênio é 1, então é 12 mais 1 vezes 4, vai dar 12 mais 4, que é 16. Então a gente sabe que é 16 gramas. Ou 1 vezes 16, né? Porque presta atenção que se aqui fosse 2 mols, a gente colocaria 2 vezes 16. Como é um só, a gente já pode colocar 16 gramas. E de CO2, se a gente for fazer a conta, C é 12, O é 16, 16 vezes 2, 32, 32 mais 12, 44. Deu pra pegar? Eu só fiz a massa molecular aqui e juntei o que é cada um. 44 gramas. Também eu posso colocar 1 vezes 44, tá? Porque é um mol. Fechado? Pronto. Agora a gente resolveu. A gente montou a técnica das 3 linhas. Para resolver, a gente vai fazer a regra de 3 entre os dois. Antes de fazer a regra de 3, não vamos esquecer de simplificar, porque isso ajuda muito na conta. 16 e 80 dá para dividir por 16 e fica 5. Então a gente pode fazer aqui 5. E 16 por 16 dá 1. Ah, eu não sei simplificar assim. Tudo bem, vai simplificando por pouco. 16 por 4 dá 4, 80 por 4 dá 20. Vai simplificando por pouco, já ajuda bastante, tá bom? Não tem problema aqui. Simplificar também é prática. E aí agora a gente faz a regra de 3. 1 vezes x é igual a 5 vezes 44. E 5 vezes 44 é igual a 220. Isso quer dizer que x é igual a 220 gramas. Ou seja, na queima de 80 gramas de metano, a gente tem a produção de 220 gramas de dióxido de carbono. Tá bom? Acho que não tem alternativa. Então é só isso mesmo. A resposta é 220 gramas. Tá? Vamos passar para o próximo exercício. Leram o exercício número 6? Vamos resolvê-lo então. Antes eu gostaria de falar que o exercício número 6 ele é um pouquinho diferente, porque a gente tem uma dificuldade de achar reação nele. É difícil a gente montar a reação pra gente comparar. Mas na realidade, a gente não precisa montar a reação certinha, porque é muito difícil. Ele não dá informações suficientes. Ele fica falando que acontece várias reações e a gente não sabe o que aconteceu de real. Na realidade, a gente só precisa pegar a ideia. É aí que tá o X da questão. Eu já vou mostrar pra vocês. Vamos ler junto. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carvão, carbono e ar atmosférico e uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, que é uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos de carbono e oxigênio são 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. E aí depois ele fala assim, considerando que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada na produção do aço doce é mais próxima de... Aí você já fala assim, meu Deus, eu não consigo montar uma equação. Vamos então tentar montar uma ideia de uma equação? Ó, ele fala assim, que o ferro gusa, ele vai passar por uma série de reações. Então aqui eu vou escrever assim, ferro gusa. Eu não sei como é que ele é formado, eu sei só que ele é formado de ferro e carbono. E aí, uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação com gás oxigênio puro. Então, o ferro gusa mais o oxigênio puro vai gerar o gás carbônico e o aço doce, que ele fala. Aço doce mais o gás carbônico. Com isso aqui a gente não consegue fazer nada. Eu só estou mostrando uma ideia do que o exercício nos passou. Basicamente essa reação. Mas presta atenção numa coisa. Ele não fala que o ferro gusa ele tem 3,3% de carbono? Certo? E o aço doce ele tem 0,3% de carbono? Isso quer dizer que a gente houve uma perda de 3% de carbono nessa oxidação, nessa reação com gás oxigênio. Onde foi parar essa perda de 3% de carbono? Ora,
Essa perda veio para cá. Certo? Para o dióxido de carbono, para o gás carbônico. Porque o carbono do ferro gusa, quando ele vai para o ácido doce, ele reage com o oxigênio e ele forma o CO2, o dióxido de carbono. Dependendo mais ou menos onde eu quero chegar, é que na realidade, essa equação aqui, ela não importa muito. Nem importa a outra que eu vou escrever. Ela só facilita a nossa ideia do que está acontecendo. O que realmente está acontecendo é o carbono do ferro gusa está reagindo com o O2 e está formando CO2. É isso. Então eu vou escrever outra reação aqui, que é uma reação mais importante para a gente, que é o carbono do ferro gusa mais o oxigênio vai gerar o CO2. Essa daqui a gente consegue balancear. Essa daqui está balanceada. Essa daqui a gente não sabe o que está acontecendo, e tudo bem, tá? Então vamos pensar um pouquinho no que o enunciado deu. A gente até conseguiu montar uma reação, mais ou menos. Então vamos voltar para o enunciado, vamos tentar interpretá-lo. Ele fala assim, ó. Considerando que foi alimentada com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa do gás carbônico formada em quilogramas vai ser quanto? Então, ó, se ele deu 2,5 toneladas, vamos só pensar num negócio aqui. 2,5 toneladas é a mesma coisa, tá? Que 2.500 quilos. Porque pra gente passar de tonelada para quilo, a gente multiplica por 1.000, tá bom? Então é a mesma coisa que 2.500 quilos, tá? E eu quero descobrir quanto é esse carbono que foi passado pro dióxido de carbono. Então eu vou fazer uma conta pequenininha aqui, ó. Eu sei que 2.500 quilos foi tudo que foi colocado na fornalha. E isso representa 100% do ferro gusa. Mas eu quero saber quanto representa 3% do ferro gusa. Então eu vou colocar aqui. Mas 3% é igual a X. E eu vou resolver isso daqui. Por quê? Porque quando eu conseguir descobrir qual é o peso do carbono que saiu do ferro gusa e passou para o CO2, eu consigo fazer esse cálculo estequiométrico aqui e resolver, usando os dados de massa molar que o exercício me passou. Presta atenção, ó. Vou resolver essa equação, aqui eu corto esses zeros com esses zeros. Vai dar que X é igual a 75. Correto? Isso, 75 quilos. Então, X é igual a 75 quilos. Isso quer me dizer que do ferro gusa para o CO2 passou 75 quilos. Agora, qual é aqui? Vamos ver essa equação aqui para a gente começar a resolver. Aqui a gente consegue fazer as 3 linhas, porque a gente conseguiu balancear. Então, ó, 1 mol e 1 mol. Na terceira linha, a gente vai colocar quanto de carbono entrou no CO2? 75 quilos. O exercício já deu. Eu quero saber qual que vai ser o peso liberado de CO2. Vou chamar de Y. E agora, na segunda linha, a gente tem que fazer a conversão. Na segunda linha, a gente pode colocar as massas molares, as massas moleculares. Ele deu que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol e a do oxigênio é 16 gramas por mol. A gente está tanto, né, hoje falando de carbono e oxigênio, daqui a pouco a gente já decorou isso. Fazendo a conta, a gente sabe que o carbono, então, tem 12 gramas em 1 mol. E, como aqui é 1 mol só, a gente não precisa multiplicar nem nada. E o oxigênio e o gás carbônico, 2 vezes 16 é 32, 32 mais 12, 44. Então a gente coloca aqui 44 gramas. Do jeito que tá, repara que a gente está com unidades diferentes. Tudo bem, aqui vai sair em quilos se a gente resolver a conta dessa maneira. Mas se você não se sentir seguro em resolver a conta com unidades diferentes, pode transformar. Eu vou transformar para grama só para a gente ter o resultado em grama, tá bom? Então 75 vezes 10 a terceira, gramas. Para passar de quilograma para grama, é só multiplicar por 1.000 também, tá bom? De tonelada para quilo, a gente multiplica por 1.000. E de quilograma para grama, a gente multiplica por 1.000 também. O contrário, a gente divide por 1.000. E agora resolver essa regra de 3. Eu vou simplificar um pouquinho essa regra de 3 para ela ficar mais fácil de resolver. Aqui 12 eu vou dividir por 4, vai ficar 3. 44 eu vou dividir por 4, vai ficar 11. O 75 eu vou dividir por 3, vai ficar 25.
E o 3 por 3 dá 1, né? Só lembra de uma coisa, a gente sempre pode simplificar com as pessoas que estão do nosso lado, nunca quem está no nosso oposto. Então eu não posso simplificar esse daqui com esse daqui. Nunca, tá bom? Nem esse com esse. É sempre com as pessoas que estão do nosso lado, com os números que estão do nosso lado, tá bom? E agora a gente pode resolver. 1 vezes y vai ser igual a 11 vezes 25. Y vai ser igual a 11 vezes 25. E 11 vezes 25, eu resolvi a conta aqui, vai dar igual a 175. É isso mesmo? Não lembro, vou ter que resolver de novo. 25, 11... Aí, não era não. Era 275. 275. 25 vezes 11 vai dar 275. Isso quer dizer que a gente tem 275 vezes 10 ao cubo gramas. Que é a mesma coisa que... Vamos dividir por 1000 para passar para quilo? 275 quilogramas. Que vai dar a letra D. Gente, esse exercício eu gostaria de comentar um pouquinho dele, antes da gente passar pro próximo. Ele é um exercício um pouco fora do convencional. Você percebe que você não consegue fazer a equação de cara? Muitas pessoas nem fazem essa equação. Eles resolvem de cabeça. Vão fazer uma regra de 3 e dá certo. Dá super certo. Mas, às vezes, é melhor a gente ir escrevendo. Quando a gente não visualiza na química, é sempre bom a gente escrever. Desenha mesmo. Às vezes a gente não tem espaço, vai anotando assim de lado e vai desenhando pra gente conseguir criar na nossa cabeça o que tá acontecendo, o que tá reagindo. De onde tá surgindo esse carbono, sabe? Isso vai nos ajudar a montar as nossas equações, a conseguir se desenvolver melhor e conseguir chegar no resultado, tá bom? Então é a letra D. Agora vamos pro próximo exercício, que também é do Enem. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é de cada pessoa reduzir 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de... Opa. Olha aí, ele falou pra gente e aí ele dá as massas molares do CO2 e do butano. Prestem atenção. Ele falou aqui pra gente que o intuito é reduzir 1 kg de CO2. Mas primeiro, o primeiro passo, a gente precisa montar a equação. Que equação? Ele deu aqui no enunciado uma combustão completa do butano. A gente sabe fazer combustão, a gente aprendeu essa aula. Então vamos lá. C4H10 é o nosso combustível, correto? C4H10. O comburente sempre é o oxigênio. Isso vai resultar em quê? Gás carbônico e água. Por que eu sei que é gás carbônico? Porque ele falou que era completa. Então CO2 mais H2O. Ok. Vamos balancear. 1 para o combustível. Aí agora vamos balancear. 4 carbonos, aqui precisa ser 4. 10 hidrogênios, aqui precisa ser 10 também. Então vou colocar um 5 para ficar 5 vezes 2. 8 oxigênios mais 5 oxigênios dá 13 oxigênios. Então aqui precisa ser 13 sobre 2. Olha lá o coeficiente fracionado, voltando. De novo, falei que a gente ia encontrar isso ainda. Pronto, mas a reação está pronta e balanceada. Agora vamos fazer as linhas. A gente sabe que de combustível a gente tem 1 mol e de gás carbônico 4 mols. E ele deu no exercício que o intuito é saber quando a gente parar de queimar 1 kg de CO2, tipo, pra gente queimar 1 kg de CO2, quanto que a gente vai precisar do butano, entendeu? Então, ó, aqui eu vou colocar 1 kg e eu quero saber o que é equivalente disso. Agora vamos preencher a segunda linha. Como? Ora, ele deu as nossas massas molares, ele deu as massas moleculares, a gente nem vai precisar fazer conta, é só colocar. CO2 é 44 gramas por mol. Mas não esquece que a gente precisa multiplicar por 4. Essa é a linha da conversão, tá?
e butano, 58 gramas por mol, que a gente multiplica por 1, fica 58 gramas. Agora, é só resolver a regra de 3. Antes a gente pode simplificar, né? 58 dá pra dividir por 2, fica 29. 4 dividido por 2 fica 2. 2 vezes 44 fica 88. Então é uma conta feia de qualquer jeito, tá? 88 vezes x, eu vou colocar aqui. 88 vezes x, 88 é 2 vezes 44, tá? É daqui que eu tirei. 88 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 29. Então, x vai ser igual a 29 dividido por 88, que vai ser igual a 0,32, vai ser igual a 0,329 quilogramas. Olha que número feio. Se você quisesse e sentisse mais confortável, você poderia passar esse 1 kg para gramas, tá? Para 1000 gramas. Se você tem problema de unidade, assim, dificuldade, é melhor deixar tudo numa unidade só. E aí quando você chegasse aqui, você ia chegar em 329 gramas. Aí é só dividir por 1000 para chegar em quilogramas, que é o que o exercício pede, tá bom? Então a resposta correta é a letra B, que é a que chega mais próximo, que é 0,33 gramas. Quilogramas, desculpa. Gente, é isso que eu agora vou encerrar com vocês. Hoje a gente falou de estequiometria do caso geral. Então, eu sei que parece muita coisa, porque realmente foi uma aula muito extensa, mas é uma aula muito importante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, eu mando áudio explicando alguma parte da matéria, porque eu realmente tive que correr um pouquinho nesse vídeo para a aula não ficar extensa, mas eu já imagino que eu tenha passado um pouquinho do que eu deveria, principalmente por causa dos exercícios, mas eu acho que é muito importante a gente falar deles, tá bom? Na próxima aula, o José vai falar sobre os outros casos de estequiometria. Então é muito importante que vocês dominem o caso geral, tenham liberdade para conseguir entender a lógica dos exercícios, não se sintam intimidados por esses exercícios de estequiometria. A gente vai ganhando. No começo pode parecer difícil, para algumas pessoas não, tem gente que sempre tem facilidade com estequiometria, mas para algumas pessoas eu conheço, tem gente que é a pior parte da química. Mas isso tudo é uma questão de confiança, a gente vai melhorando. Então, na aula de hoje, a gente começou falando um pouquinho sobre balanceamento químico, a gente entendeu sobre como é importante balancear, ou seja, manter o número de átomos no reagente igual ao número de átomos do produto, e que existem várias técnicas de balanceamento. Depois do balanceamento, a gente falou um pouquinho sobre reações de combustão, a combustão completa, a combustão incompleta, como o balanceamento das reações de combustão pode ser um pouquinho diferente, mas como também é a mesma lógica. Depois disso, a gente vai falar do mol, o famoso mol da química. A gente viu que quando a gente pensa em mol, a gente tem que pensar em 3 coisas. A gente tem que pensar que mol indica a quantidade de matéria, que é a constante do Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. A gente tem que pensar que mol pode indicar a massa molar, que é numericamente igual à unidade de massa atômica, que é, por exemplo, do carbono é 12, então isso quer dizer que em 1 mol nós temos 12 gramas de carbono. E também lembrar que o mol pode ser indicativo de volume. Por quê? 1 mol de um gás na CNTP sempre vai ser igual a 22,4 litros desse gás. Falando de mol, a gente começou a relacionar o mol com a massa e o mol com o volume, fazendo alguns exercícios de regra de 3 para que isso ficasse um pouco mais claro para a gente. E no final da aula, a gente começou a falar sobre estequiometria. A gente aprendeu passo a passo para resolver o caso geral da estequiometria e a gente viu um pouquinho também sobre a técnica das 3 linhas, que é uma das técnicas que a gente usa para montar as proporções e conseguir resolver os cálculos estequiométricos, tá bom? Fica aí alguns exercícios para casa, eu espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida pode me mandar e até a próxima aula. Muito obrigado!